Como é que está a situação aí em Patrocínio, em relação às vacinas e à volta das aulas presenciais? Como é que está aí em Patrocínio? Ô, Ricardo, boa noite aos demais companheiros que estão aí na mesa, né, os que estão nos assistindo pelo YouTube, Facebook, enfim. Olha, só para deixar claro uma situação, aqui na regional de Patrocínio, a subsede de Patrocínio, as cidades, né, que compõem a subsede de Patrocínio, não tem essa previsão, a princípio, para a municipalização. No entanto, na Superintendência de Patrocínio tem. É porque duas cidades da Superintendência de Patrocínio fazem parte da subsede de Araxá. Então, inclusive, a companheira de Araxá citou o nome dessas duas cidades, Perdizes e Ibiá, se não me engano. Então, fazem parte da Superintendência de Patrocínio, mas não faz parte da nossa subsede. Tá? Nossa subsede, nós temos Guimarães, que está pertinho também de Patos, né, mas que faz parte da Superintendência de Patrocínio, Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre, Iraí e tem também Catiara. Então, são as cidades que compõem aqui a subsede do Patrocínio e nós não teremos, a princípio, neste momento, municipalizações aqui. No passado já ocorreram. Tá? Mas é óbvio, né, que toda essa discussão está acontecendo porque são ataques do governo capitalista, do governo extrema liberal, né, do Zema, que segue a política liberal do governo federal, né, o Paulo Guedes, enfim, toda essa situação de retirar do Estado, tirar do Estado obrigações com a população, como saúde e educação, que é o mínimo, né, que deve ser oferecido, e com qualidade para a educação. A privatização das escolas, então, não está longe também. As privatizações sempre estão na mente dessas pessoas que buscam o Estado mínimo e que o Estado mínimo representa a precarização do trabalho e do aquilo que o Estado precisa oferecer à população e está querendo deixar de oferecer. E no caso aqui em Minas, neste momento, fora outras tantas coisas, esse ataque sobre a educação e sobre os educadores e sobre a população também, que precisa de uma educação de qualidade. Mas aqui em Patrocínio nós temos essa realidade, né, com relação às aulas presenciais. Mas antes de seguir nesse ponto, Ricardo e companheiros, só para deixar claro para todos aqueles que estão nos assistindo, né, meu nome é Gilberto, como o Ricardo já falou, eu trabalho na rede pública estadual, como professor de História, trabalho na rede particular, privada, aqui de Patrocínio, como professor de Filosofia, tenho as duas graduações, e quando a gente fala de militância, né, eu sou filiado ao Sindiúti e ao Simpro, por estar nas duas redes. Mas a minha militância mesmo é no Sindiúti. A minha militância no Sindiúti, ela começou em 2003, foi quando eu entrei no Estado, trabalhando no Estado através do concurso que foi realizado em 2002. Então, em 2003, comecei a trabalhar. A subsede de Patrocínio, ela estava paralisada, as suas atividades, não tinha direção. Ela existia, mas não tinha direção. Buscamos, então, meios aí, companheiros, e restabelecemos os trabalhos aqui. Desde então, eu faço parte da direção do Sindiúti, sempre aí na luta, sempre buscando construir, contribuir com a construção de um sindicato forte, uma subsede forte, que nós, hoje em dia, temos condições de falar sobre Patrocínio. Além da minha militância sindical, sou militante também de um partido político, sou militante do PSTU, acho que todas as pessoas que, ou todas é um pouco exagero, mas grande parte das pessoas, companheiros que são presentes aqui, o Aurívio, a Maria Helena, já nos encontramos várias vezes em Belo Horizonte, nas assembleias em outras cidades, Conselho Geral do Sindiúti. Então, é um prazer poder revê-los aqui depois de alguns anos, né, e não nos encontramos presencialmente nesses lugares, onde cada um faz as suas falas, tendo desacordos momentâneos, pontuais, mas sempre o respeito é sempre muito grande. E o Sindiúti é esse sindicato extremamente importante, extremamente forte, e um sindicato onde nós discutimos, né, debatemos, fazemos as nossas falas, mas no final, o que é decidido, toda a categoria assume e vai para cima, vai para a luta, ou se recolhe em fim de greve, por aí afora, mas nós temos essa característica, um sindicato extremamente forte, um sindicato democrático, um sindicato onde todos nós temos direito de fala e nós temos condições de lutar por essa categoria.
Então, assim, falar da questão da Covid aqui em Patrocínio, não tem como começar só por aqui. Falar das aulas presenciais aqui em Patrocínio não tem como falar só aqui de Patrocínio. Nós precisamos de começar a falar com relação ao governo federal. Não tem como deixar Bolsonaro fora de uma fala dessa. Então, primeiramente, acho que a gente tem que se solidarizar com quase 500 mil, com os familiares e amigos de quase 500 mil de mortos já no país, consequências dessa doença da Covid-19. Só em Patrocínio já foram mais de 190 mortos. E olha que nós estamos aqui em Patrocínio com uma cidade em torno de 90 mil habitantes. Então, a situação aqui também é calamitosa. A situação em Patrocínio é calamitosa. Nós não podemos esquecer dessa situação de que o governo Bolsonaro, ele dá exemplo. Os prefeitos seguem o exemplo do governo Bolsonaro. Bolsonaro, que sempre lutou contra a vacina, nós sabemos disso, está aí a CPI mostrando isso. Quer dizer, na verdade, nós já sabíamos, né? A CPI, ela vem para mostrar ou tentar provar aquilo que nós já sabíamos através das nossas leituras, de assistir televisão e ver o que o Bolsonaro faz. E, às vezes, a gente até omite a palavra presidente da República, porque ele não merece ser chamado de presidente da República, por mais que ele seja. Por mais que ele seja. Mas Bolsonaro é o grande responsável pela maior parte das mortes, desses quase 500 mil de mortos aqui no Brasil. Bolsonaro sempre foi contra a vacina, Bolsonaro sempre foi contra o uso de máscara, sempre foi a favor das aglomerações. Então, não tem como falar de Covid em Minas, em Patrocínio, sem falar do governo Bolsonaro, que é, sim, um governo genocida. Não tem como. Né? E aí, esse governo, ele precisa tomar algumas atitudes, que a gente sabe que não vai tomar, mas ele deveria tomar atitudes, fazer um lockdown, um fechamento aí de 30 dias, pelo menos, pagar um auxílio emergencial de pelo menos R$600 para a população pobre desse país, que está desempregada, a população que passa as maiores dificuldades, os trabalhadores informais que estão aí sendo prejudicados por essa realidade da Covid, da pandemia aqui no Brasil. E olha só, Romeu Zema, né, ele já disse que ele não é muito diferente do Bolsonaro, como nós estamos buscando aí fazer essa relação. Romeu Zema disse, né, todos nós sabemos, vocês, companheiros, sabem, deixe o vírus circular. Imunidade de rebanho proposta por Bolsonaro, Zema tentou colocar aqui em Minas. E Zema, fazendo isso, ele está voltando com essa política de volta às aulas presenciais, coisa que começou no ano passado. Foi preciso, inclusive, uma liminar do sindicato, que agora vai estar sendo julgada. Zema quer provocar aglomerações em todo o estado de Minas Gerais, 853 municípios. Teremos milhares de aglomerações em Minas Gerais, se as aulas presenciais voltarem. É também, ou será também, uma política genocida do governo Zema. Em Patrocínio, essa realidade. Então, eu quis fazer essa relação, porque não tem como falar de Patrocínio, da volta às aulas em Patrocínio, sem falar de Bolsonaro, que sempre foi contra o fechamento das escolas, ou o fechamento de qualquer coisa, fechamento presencial das escolas, que deixe bem claro que nós estamos trabalhando, inclusive em Patrocínio, não é feriado hoje para a rede estadual. Tá? Tem professores, nesse momento, como o companheiro Guilherme colocou, Guilherme mesmo colocou, que tem companheiros preparando aula. Aqueles que trabalharam de manhã, dando as suas aulas de manhã, atendendo seus alunos de manhã, de tarde, estão preparando as aulas para amanhã. Mas ainda temos aqui em Patrocínio aqueles que, nesse momento, estão atendendo seus alunos, estão dando as suas aulas, porque aqui não é feriado hoje. Então, aqui em Patrocínio, o prefeito Deiró, ele cometeu um crime. O primeiro crime dele foi que ele, prefeito, ele é dono da empresa de coletivo, ônibus coletivo aqui em Patrocínio. O primeiro crime dele foi que ele, por decreto, determinou o fim de uma categoria profissional. Ele decretou o fim da função de cobrador dos ônibus coletivos. Ele é dono da empresa. Então, cobramos dele, quase que semanalmente, que crie um auxílio emergencial municipal para atender a população que precisa. Mas ele, ao invés, ele foi acabar com uma função
na empresa dele através de um decreto municipal. Fim da função de cobrador nos ônibus coletivos da cidade, de Patrocínio, provocando mais desemprego ainda. Olha só que situação que vivemos aqui em Patrocínio. E nessa situação, dentro dessa realidade absurda que nós estamos vivendo no país, em Minas, Patrocínio, parece que o prefeito, né, se entusiasmou com o que o Zema, com o que o Bolsonaro vem fazendo. E aí foi dar um passo adiante, antes dos demais. Decretou a volta às aulas presenciais. Assim que disse que ia voltar às aulas presenciais, o Sindiúti, então, reagiu. A nossa categoria reagiu. A rede municipal aqui em Patrocínio é filiada ao Sindiúti. Contudo, o prefeito não dá a mínima, né? Ele não reconhece, diz que isso não é possível, que isso não existe, tem que ser do Sintraspa, que é dos servidores municipais. Mas não, os trabalhadores sabem que isso não é necessário, os trabalhadores sabem que podem se organizar, devem se organizar independente do interesse do patrão, né? Independente de qualquer coisa que o patrão diga. Então, a rede municipal filiada ao Sindiúti. Iniciamos uma luta ferrenha, tá? E as aulas não voltaram no dia que ele queria. Voltaram depois de 15 dias, mas nesses 15 dias foi uma luta muito forte. Fomos para as ruas assim. Nós colocamos carro de som, fizemos outdoors, fomos para as rádios, demos entrevistas falando do perigo dessa volta às aulas, pagamos horário nas rádios, enfim, fizemos o que era possível, fazemos vídeos, até hoje eu faço alguns vídeos, os companheiros fazem também, denunciando isso aí. Mas foi só protelando, mas 15 dias depois conseguiu voltar às aulas, e hoje está acontecendo as aulas presenciais, que eles chamam de híbridas, um pouco de aluno na sala de aula e um pouco em casa. O professor na sala de aula dando aula para os alunos e atendendo os que estão em casa pelo WhatsApp. Olha só que qualidade de educação é essa pelo WhatsApp com uma parte que está em casa. Um absurdo. A gente denuncia, a sociedade está entendendo. Esse é um detalhe importante, mas o prefeito não volta atrás. Tudo aberto em Patrocínio. Os casos de Covid, depois que as escolas foram reabertas, explodiram aqui na cidade. Já inúmeros servidores, educadores da rede municipal contaminados. Uma servidora já morreu, contaminada dentro da escola, morreu. Professores dessa escola se contaminaram. Professores dessa escola levaram para casa o vírus. E tem um professor da rede estadual, marido de uma professora da rede municipal, que contraiu o vírus, levou para toda a família, para o marido e para os filhos. E este professor da rede estadual, que é marido dessa professora da rede municipal, hoje está na UTI entubado. São inúmeros casos aqui em Patrocínio. E o prefeito, o secretário de Educação, Rodrigo Oliveira, o professor Rodrigo Oliveira, eles pressionam servidores que estão contaminados. Não falem para ninguém. Não podem falar que estão com Covid. Então, aqui em Patrocínio, nós estamos vivendo uma situação caótica. O secretário, o prefeito, pressionando as pessoas para omitirem que estão com Covid. Algumas pessoas contaminadas, para não perder o emprego, nem falam e vão para a escola trabalhar. É irresponsabilidade, mas também a questão do medo do desemprego. Então, companheiros, eu aluguei um pouco aqui no tempo, mas a realidade aqui de Patrocínio é terrível. E aí, dentro dessa realidade terrível de volta às aulas presenciais, algumas cidades vão voltar. Uberlândia conseguiu evitar no primeiro momento, mas pelo que os companheiros colocaram, ele vai voltar. Outras cidades estão buscando fazer o mesmo. E aqui em Patrocínio, tudo aberto, bares, restaurantes, tudo aberto, e as escolas. O prefeito não vai fechar nada, porque se ele fechar alguma coisa e não fechar a escola, fica muito ruim para ele. Então, ele não pode fechar as outras coisas e deixar a escola funcionando. Para ele é questão de honra hoje, porque senão ele vai dizer que o Sindiúti, que os professores conseguiram derrotá-lo, e ele não quer isso. Então, companheiros, aqui em Patrocínio nós temos uma palavra de ordem hoje, pegando um pouco da palavra de ordem nacional, que é o Fora Bolsonaro e Mourão, mas aqui em Patrocínio também é o Fora Deiró e Fora Secretário de Educação, Rodrigo Oliveira.